Olá, iniciamos mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitido para o Brasil e o mundo através do Facebook e também do YouTube. Nós estamos aqui toda quinta-feira, 5 da tarde, ao vivo, para conversarmos sobre Jesus, as lições do Evangelho, dentro do entendimento da doutrina espírita, ou seja, da visão que o Espiritismo nos passa a respeito do Evangelho, a sua história, o seu significado e assim por diante. E você pode participar do nosso programa. Basta você nos acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube e digitar aí o seu comentário e nos enviar para que possamos fazer aqui a nossa interação. O programa é dividido em 4 blocos. Vamos iniciar falando de Jesus, o maior educador da humanidade. Depois, vamos prosseguir nosso estudo sobre o conteúdo do Sermão da Montanha. Vamos dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, esse gigante do Evangelho. E, no final, nós vamos, então, responder as perguntas que você, todos que nos assistem, estão aí nos enviando. Muito bem. Sobre Jesus como o maior educador da humanidade, nós estamos destacando a didática do nosso mestre Jesus. E didática é algo muito importante, que nós já estudamos no programa passado. Hoje, nós vamos falar de um dos princípios, uma das bases da didática de Jesus, que nós intitulamos como contato natural. Ou seja, em sua didática, Jesus estabelecia contato com as pessoas de forma bem natural, assim conseguindo cativá-las, chamar-lhes a atenção para os ensinos que desejava transmitir, dando-nos exemplos de como a simplicidade e o conhecimento do outro são importantes no processo educacional. Bom, para entendermos bem isso, nós vamos passar a palavra a um educador americano, o J.M. Price, ou John Milburn Price, que foi um pastor evangélico, protestante, lá nos Estados Unidos, e que escreveu uma obra muito importante e interessante, inclusive, dentro da sua abordagem. Vou mostrar o livro aqui na nossa tela, para quem quiser conhecê-lo. Ele está disponível aqui em português no Brasil. Está aqui, ó, de J.M. Price, o livro Pedagogia de Jesus. Esse livro é encontrado aí nas livrarias, também na estante virtual, que reúne sebos de todo o Brasil. Muito bem. Nessa obra, J.M. Price também faz todo um estudo sobre a didática utilizada por Jesus. Então, eu destaquei um trecho bem importante, que é o seguinte, nessa explicação que ele dá da didática do nosso mestre. Então, abrindo aspas, vamos passar a palavra a J.M. Price. Praticamente, em cada caso, Jesus apelava para aquilo que mais estava empolgando a mente de seus alunos, como ocupações, problemas, necessidades. No ensino do monte, ou Sermão da Montanha, Jesus congratulou os famintos, os que choram, os pobres, assegurando-lhes as maiores bênçãos para ele reservadas, como vemos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículos 3 a 9. No último dia da festa, clamou a multidão abrasada e sedenta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, conforme está no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 37. Frequentemente, ele fazia referências aos ensinos de Moisés, que os judeus reverenciavam muito, fazendo disso ponto de partida para ensinar suas verdades. Quando os escribas e fariseus o criticavam, tomava a atitude deles como ponto de partida. Jesus tomava parte em reuniões sociais, comia e bebia
com publicanos e pecadores, buscando, assim, maior comunhão e amizade com eles. Até um milagre Jesus aproveitou para abrir caminho à apresentação de uma verdade. Parece mesmo que as multidões o seguiam, em grande parte, por causa dos contatos vitais previamente estabelecidos. Fosse qual fosse o método empregado, o primeiro cuidado de Jesus era estabelecer um ponto de contato, despertar o interesse e atrair a atenção. Podia ser por meio de um pedido, de um objeto, de uma pergunta, de uma sentença ou de uma história. De fato, conhecendo aquilo que estava na mente do homem, Jesus podia propiciar muito mais eficazmente um ensino voltado para o que se esperava. Fechando aspas, essas são as palavras de J.M. Price sobre a didática de Jesus, aqui no livro Pedagogia de Jesus, que estou mostrando aqui novamente na tela para quem não viu anteriormente. Então, Jesus, na sua didática, utilizava o contato natural com as pessoas, a cultura, o conhecimento dessas pessoas, para que pudesse dar, então, os seus ensinos. Vamos trazer isso para o campo, então, da educação. O primeiro contato do educador, e aqui nós estamos colocando, claro, os professores, vamos colocar também os nossos evangelizadores da infância e da juventude nos centros espíritas. Então, o primeiro contato do educador com o educando, ele é fundamental. Se não for estabelecida empatia, e o educador não levar em consideração a realidade e os anseios do educando, dificilmente terá sucesso no processo ensino-aprendizagem. Empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, saber sentir o outro, permitindo que ele também sinta a você. Bom, isso fica patente quando se sabe a história daquele professor que não conseguia alfabetizar seus alunos. Vou contar então essa história a vocês, e a história é real, acontecida com um professor na cidade do Rio de Janeiro, de onde, aliás, transmitimos aqui o programa. Enquanto isso, enquanto você ouve a história, não esqueça, acesse no YouTube e também no Facebook a web rádio Cristo Consolador para acompanhar o nosso programa, enviar o seu comentário e fazer também a sua pergunta. Anotou aí? Facebook ou YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. É só lançar Web Rádio Cristo Consolador ali na pesquisa e vai aparecer rapidamente os canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, para acompanhar o nosso programa e, claro, a programação desta Web Rádio. Mas a história desse professor é a seguinte. Ele trabalhava numa escola pública do município do Rio de Janeiro, numa favela. E tinha como turma alunos de idades variadas, analfabetos, e que estavam correndo o risco de, mais uma vez, não passarem de ano e até mesmo serem dispensados pela escola por causa da idade avançando. Ele não conseguia entender, apesar dos seus esforços, por que ele não conseguia alfabetizar. Bem, chegou um fim de semana e esse professor tinha o hábito ou o hobby de fotografar. Ele adorava fotografar tanto pessoas quanto a natureza. E ele passou um sábado e domingo dedicado à fotografia. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: quando ele chegou na escola na segunda-feira de manhã, ele havia esquecido na sua casa de tirar a máquina fotográfica que ele utilizava da mochila. E quando ele depois colocou a mochila sobre a mesa, lá na sala de aula, e começou a tirar o seu material, aquilo que ele ia utilizar, alguns alunos viram a máquina fotográfica. E um aluno perguntou: professor, o que é isso? E apontou a máquina. Ele olhou e deu aquela resposta
bem simples e natural. É a minha máquina fotográfica. E aí o aluno, então, emendou uma outra pergunta. E para que serve? O que ela faz? Ele olhou para o aluno e disse, para tirar fotos, para fotografar. Ah, é? É mesmo, professor? Mas como assim? Aí ele olhou para os alunos e disse, como assim? Retrato, uma foto. Vai me dizer que vocês nunca viram uma foto? Que vocês não têm uma foto de vocês? E aí ele percebeu que os alunos se entreolharam, alguns ficaram cabisbaixos. Então ele pegou a máquina fotográfica na mão, chamou os alunos para si e mostrou o funcionamento dela. E tirou uma foto da turma. Na época, ele precisava mandar revelar a foto. Então, nós estamos na época da revelação fotográfica no papel. E os alunos bem curiosos, então, quando viram o funcionamento, e ele mostrou algumas fotos que estavam dentro da mochila, fotos que ele tinha tirado, né, em outras épocas. E um aluno falou assim, puxa, professor, olha só, eu não tenho uma foto minha. Ah, eu também não tenho. Ah, eu também não tenho. E começou, então, a pipocar dentro da sala de aula que aqueles alunos, que eram todos da favela, não tinham fotos de si mesmos. Ele resolveu, então, tirar a foto de cada aluno. Mandou revelar, e alguns dias depois, ele trouxe as fotos para dentro da sala de aula e entregou a cada aluno. E aí vieram expressões. Nossa, esse sou eu? Eu sou assim? E aí ele se espantou, mas pô, tudo bem. Que nunca alguém tenha tirado uma foto sua, você nunca tenha se visto numa fotografia, eu até entendo. Mas você nunca se olhou no espelho? A hora que você vai pentear o cabelo, tomou banho, e aí ele descobriu a realidade da vida daquelas crianças. Eles moravam numa favela, eram todos muito pobres, viviam em barracos, com pouco saneamento básico, e a maioria não tinha espelho em casa. Alguns sequer tinham um pente. E aí, então, que ele resolve conhecer esse mundo que ele desconhecia. Ele vai visitar a casa dos seus alunos, vai conhecer seus pais, avós, responsáveis, e ele fica chocado com o que vê. E aí, então, ele entende por que ele não estava conseguindo alfabetizar aqueles alunos. Porque ele estava trabalhando com uma realidade dele, não deles. Aí ele entendeu e mudou tudo. E fez sucesso e conseguiu alfabetizar a turma toda até o final do ano. E ainda fez campanha para poder melhorar a condição de vida dos seus alunos, que todos eles ganharam espelho, pente, escova e assim por diante. Esse professor fez o que Jesus, como mestre, já fazia. Os ensinos adaptados aos conhecimentos, à cultura, à realidade dos educandos. E Jesus era mestre. Ele estava junto ao povo judeu. E é por isso, então, que muitas vezes ele utilizava exemplos da agricultura, do pastoreio e das leis mosaicas que regiam há muito tempo o povo judeu. Devemos, portanto, perguntar o que os nossos educandos querem, do que eles gostam. Devemos saber como eles vivem. Ou seja, um educador, para ser mestre, seguindo os passos de Jesus, precisa conhecer os seus educandos ou alunos, permitindo que eles, igualmente, o conheçam, estabelecendo, então, interação, como Jesus fazia. Jesus não ficava numa cátedra, afastado do público. Pelo contrário, ele adorava ensinar nas ruas, nas sinagogas, nas praças, nas praias e assim por diante. Sempre em contato, de forma natural, com o povo, com seus educandos, com todas as pessoas, sempre interagindo.
Sem isso, a proposta pedagógica, seja qual for, ela pode ser maravilhosa no papel, com metodologia inovadora, didática criativa, mas se não houver comunicação entre o educador e o educando, se não se levar em conta o ser humano, a pessoa do educando, tudo tenderá ao fracasso. Vamos, então, seguir os passos do nosso Mestre Jesus e, na nossa didática, utilizarmos o contato pessoal de forma natural, interagindo com os nossos alunos ou educandos, lembrando que a educação ela só pode acontecer e é feita por pessoas. Por falar nisso, vamos continuar nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus não ficou lá em cima da montanha, afastado da multidão. Ele ficou junto da multidão para fazer os seus ensinos. E ainda depois fez diversos atendimentos a grupos e também atendimentos individuais. E nós reservamos para hoje mais uma sequência aqui do Sermão da Montanha, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 41, e que traz a famosa passagem de oferecer a outra face. Vamos conhecer, então, essa passagem. Mateus disse o seguinte, que Jesus, fazendo o seu sermão, olhando para a multidão, assim se expressou: sabeis que vos foi antigamente dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência ao homem mau, que, ao contrário, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis a outra. E aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica, cedei-lhe também a capa. E se alguém vos forçar a caminhar 1000 passos, caminhai com ele 2000. Bem, o que ressalta deste ensino, e que ficou muito famosa, é a frase de Jesus: se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis a outra. Nós precisamos entender que os ensinos de Jesus não podem ser estudados ao pé da letra. Porque se formos ao pé da letra, seria então nos acovardarmos diante do mal, permitindo a sua atuação sem nenhum tipo de reação. Mas o que Jesus quis dizer com esse oferecer a outra face? Quer dizer, ele me bate numa face e eu vou oferecer a outra para que ele continue a me bater? Não, não é isso. Jesus quis dizer que devemos responder ao mal com o bem, não fazendo a mesma coisa. Porque se fizermos a mesma coisa, estaremos nos igualando ao mal. E violência não resolve violência. É isso que Jesus está colocando aqui. Que nós precisamos continuar a semear o bem. Isso é que é o mais importante. Então, nada de vingança, de desejo do mal, de ódio, ou até mesmo querer que Deus, nosso Pai, se vingue em nosso nome com acontecimentos ruins na vida do outro. Ele nos fez o mal, ele ainda não compreende a lei divina, mas a ele devemos fazer o bem, orar mesmo por ele. Nós encontramos, dentro da literatura espírita, diversas obras estudando esta passagem do nosso Mestre Jesus. Nós temos, por exemplo, Pedro de Camargo, Vinícius, Emmanuel, através de Chico Xavier, Caiba Schutel, próprio Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos destacar aqui Richard Simonetti, esse querido companheiro
que tanto marcou o movimento espírita brasileiro, nos legou mais de 80 livros, ele, que era lá de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade, que, aliás, é uma obra maravilhosa. Ele, no seu livro A Voz do Monte, antes que alguém reclame, olha o livro aqui, A Voz do Monte, de Richard Simonetti, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Ele nos diz aqui o seguinte: toda violência, ainda que praticada sob amparo legal, apenas gera violência. O mal não pode ser combatido com suas próprias armas, sob pena de expandir-se. Por isso, é uma falácia, é um equívoco afirmar que a violência que encontramos na sociedade brasileira através da criminalidade deve ser combatida com o armamento da população civil, porque isso só vai gerar mais violência. Violência que é combatida pela violência se exacerba, toma conta. E Jesus foi muito claro: devolver o mal com o bem. Diz então o nosso Richard Simonetti: no combate ao mal, é fundamental ver no criminoso um doente a exigir tratamento e no ofensor um irmão perturbado que pede compreensão. Estas noções, que vão sendo assimiladas paulatinamente pela justiça humana, e dia virá em que as prisões serão transformadas em eficientes hospitais do espírito, são fruto da nova moral instituída por Jesus, ao recomendar que não oponhamos resistência ao ofensor. O que o mestre pretende é que não reajamos negativamente ao mal que nos façam, respondendo na mesma dose de agressividade, pagando na mesma moeda. Sua filosofia de vida pode ser resumida numa afirmativa que não é sua, mas consta do Evangelho e é sempre lembrada nas comemorações do Natal. A proclamação dos anjos diante dos espantados pastores de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Mas alguém já pode estar aí pensando: mas o que é ter boa vontade para com aquele que nos deseja o mal ou nos faz o mal? Richard Simonetti responde, dizendo: a boa vontade, portanto, deve ser recurso para todas as horas, principalmente quando alguém nos molesta. Somente com ela nos habilitaremos à vivência dos ensinamentos evangélicos. E a todo instante, em variadas circunstâncias, somos convocados ao seu exercício. Bem, vamos nos colocar aqui, enquanto espíritas que somos, e, portanto, cristãos, porque seguimos os ensinos morais de Jesus, para verificar que seria realmente uma incongruência se, falando do Evangelho, apresentando o Evangelho, conhecendo a lei divina da imortalidade da alma, da reencarnação, do progresso moral e intelectual, nós agíssemos em contrário ao discurso. Porque a prática precisa estar de acordo com a teoria. Não adianta falarmos maravilhosamente do perdão das ofensas, do retribuir o mal com o bem, se na nossa vida particular, nas circunstâncias que nos rodeiam, nós não tivermos a boa vontade de compreender, de entender, de perdoar e de entregar o bem a quem nos ofende e a quem nos faz o mal. Então, precisamos aliar a teoria com a prática, com a vivência. Ainda no seu estudo, Richard Simonetti nos traz a seguinte reflexão: num mundo onde imperam o desatino e a violência,
o bom senso e a mansuetude serão sempre recebidos com estranheza. Mas, se estamos preocupados com a opinião alheia, jamais seremos cristãos. E Jesus não nos prometeu um diploma de consagração popular. O que ele nos oferece é um áspero caminho de renovação, repleto de espinhos e sacrifícios, mas o único capaz de favorecer a edificação da paz em nossos corações. E, afinal, não é isso o que mais almejamos? Ou seja, não é a paz o que nós mais queremos, não no depois da morte, mas no aqui e agora, nesta vida mesmo, nesta existência humana. Quem não deseja paz na sua vida? Mas para termos paz, precisamos praticar as lições do Evangelho. E entendendo com Jesus no Sermão da Montanha, que então, quando nos fizerem o mal, diretamente ou indiretamente, nós não temos que falar mal dessa pessoa ou dessas pessoas. Não podemos desejar o mal a ela, mas orarmos por ela e desejarmos o bem. Que ela tenha um encontro consigo mesma e também com a lei divina para se renovar moralmente, tanto quanto nós estamos aqui nos esforçando para fazer a nossa renovação moral, para sermos pessoas do bem, mais moralizadas, mais espiritualizadas. Porque o mundo hoje carece justamente disso, de seres humanos moralizados e espiritualizados. E não temos que cobrar isso dos outros, temos que ser, para dar um bom exemplo. Podemos aqui imaginar o quanto este ensino do nosso Mestre Jesus mexeu com aquela multidão lá no Sermão da Montanha. Multidão essa que, segundo os evangelistas e também os espíritos, aí na literatura espírita mediúnica, calculam em torno de 4.000 pessoas. Claro que eles devem ter estranhado, mas Jesus estava nos propondo uma situação desafio, ou uma situação problema para resolver. Enfrentar o mundo, que ainda é materialista, egoísta, com o Evangelho, com o amor, com a bondade, a mansuetude. Obviamente que não é um enfrentamento fácil, simples de ser realizado. Mas nós não estamos aqui neste mundo como se estivéssemos a turismo, a passeio. Nós não estamos aqui neste mundo só para receber benesses, proteção de Jesus para que nada nos aconteça. Não. Nós somos espíritos reencarnados, presentemente aqui no planeta Terra, para enfrentá-lo, para realizar a transformação moral da humanidade. E nós não vamos fazer isso dentro de casa ou apenas lá no centro espírita, mas é convivendo, interagindo com os outros, como Jesus sempre fez dentro da sua didática, e é o que nós precisamos fazer. E esse, então, é o chamado, não é nenhum convite, é o chamado do nosso Mestre Jesus, que retiramos, então, do Sermão da Montanha. Pois bem, está na hora de começarmos o terceiro bloco do programa, mas antes disso, fazendo o convite aqui, eu estou esperando a sua participação. Acompanhe o nosso programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Basta colocar lá na busca Web Rádio Cristo Consolador. Envie aí o seu comentário ou a sua pergunta para participar diretamente do nosso programa. E pode fazer isso com tranquilidade. Eu estou aqui acompanhando. E vamos acompanhar, então, um pouco mais da vida de Paulo de Tarso. Nós estamos, ou melhor dizendo, finalizamos
no último programa, a primeira viagem realizada por Paulo de Tarso, acompanhado de Barnabé e, em parte da viagem, também por João Marcos. E vimos, então, que Paulo e Barnabé haviam retornado para a igreja de Antioquia, de onde haviam se retirado 4 anos antes. É isso mesmo. A primeira viagem de divulgação do Evangelho, realizada por Paulo de Tarso, durou 4 anos. E eles estão de volta a Antioquia. E vamos ter um acontecimento muito grave na igreja de Antioquia e que vai também envolver a Simão Pedro, esse valoroso discípulo do nosso Mestre Jesus. Bem, nós estamos acompanhando para o nosso estudo, está aqui na tela, o livro Paulo, um Homem em Cristo, de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. No seu capítulo 12, intitulado Tempos de Crise, Rui Kremer, então, vai nos contar esse episódio, que também é relatado pelo próprio Paulo de Tarso em suas cartas, e é também relatado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então conhecer esses acontecimentos lá na Igreja Cristã de Antioquia. Passadas as emoções dos primeiros momentos, os emissários puderam observar contristados que a comunidade atravessava grave crise interna, confirmada nas prolongadas reuniões que mantiveram com os superintendentes. Os antioquenos não tinham permanecido ociosos. Por toda a Síria, até os montes Amano e, mais além, já em território cilício, havia uma verdadeira cadeia de ativas comunidades cristãs, embora as coisas não corressem bem quanto aos judeus cristãos. As discussões e posturas judaizantes de Jerusalém estendiam-se a Antioquia, provocando injustificáveis contendas entre os crentes, tendo por foco o problema da circuncisão. Havia amargura e descontentamento entre os gentios, ou seja, os não-judeus. E a tal ponto chegavam os desacertos que não mais se ouviam as vozes da espiritualidade. Emmanuel, lá em Paulo e Estevão, afirma: Manahem, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância, em vista das discussões estéreis e venenosas. Alguns eram partidários da circuncisão, enquanto outros se batiam pela total independência do Evangelho. Paulo compreendeu o problema com rara profundidade e viva preocupação, observando as polêmicas surgidas em torno desse assunto, bem como a respeito de alimentos puros ou impuros, e a disposição dos judeus cristãos de não fazerem ágapes comuns com os heleno-cristãos, nem frequentarem as casas. Ou seja, estava havendo uma divisão. Judeus que haviam aceito Jesus, portanto chamados de judeus cristãos, não aceitavam interagir com os helenos cristãos, ou seja, as outras gentes, as pessoas que não eram judias e que haviam também se convertido ao Cristo, ao Evangelho. Então havia uma separação entre judeus, agora cristãos, e helenos, ou outras gentes, também agora cristãos. Os irmãos de Jerusalém, lá da Casa do Caminho, que nunca tinham saído de sua terra e não compreendiam a situação dos gentios, não consideravam os conversos do gentilismo como verdadeiros cristãos, afirmando que não poderiam ter sido aceitos sem antes admitir a lei mosaica. Paulo percebeu que, como ele havia temido, o problema estava colocado por inteiro, ameaçando de ruptura a comunidade cristã e pondo em perigo o trabalho que vinha realizando entre os gentios. Ou seja, vamos compreender isto.
Lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, tendo à frente Pedro, João, Tiago e outros, e todos eles eram judeus, nunca haviam saído da Judéia, lá da Palestina, e acreditavam, achavam que para aceitar Jesus, para seguir as lições do Evangelho, primeiro era preciso se converter ao judaísmo. Por isso, eles não aceitavam que a igreja de Antioquia e outras estivessem convertendo as pessoas que não eram judeus diretamente ao Evangelho. E começou a dar confusão, começou a dar problema, porque a Casa do Caminho em Jerusalém estava exigindo que os não-judeus primeiro se convertessem ao judaísmo, fizessem a circuncisão e seguissem, então, as regras do judaísmo. E só assim, então, poderiam ser aceitos nas igrejas cristãs. Só então poderiam seguir o evangelho. Para os judeus convertidos, o mesmo para os chamados prosélitos inteiros convertidos, não se apresentava qualquer problema. Eles eram judeus, estavam convertidos ao Cristo, ao Evangelho. Mas para os que não eram judeus, começou a dar um gravíssimo problema. Muito bem. Havia, pois, por trás de tudo isso, um duplo e seríssimo problema. Um de caráter religioso e outro de cunho social. Paulo, como ninguém, situou o problema e foi agente de sua resolução, abrindo caminho para a liberdade e a universalidade cristãs. A ótica judaizante, concentrada em Jerusalém, era outra. Primeiro, testemunhava que Jesus nascera sob a lei e que dissera não haver vindo para anulá-la, antes para aperfeiçoá-la, assim como afirmara que ela se cumpriria até o último tio e o último iota. Mas estavam esquecidos de que Jesus prometera aperfeiçoar a lei e que em muitas passagens assim se expressou. Os antigos diziam, mas eu vos digo. Segundo, aqueles judeus cristãos eram pessoas para quem as determinações sobre a pureza ou a impureza dos alimentos, as prescrições sobre o sábado e o afastamento das impurezas pagãs, marcados pela incircuncisão, bem como os particularismos de Jeová para com o povo eleito, pertenciam às mais caras tradições de sua herança milenar, das quais tinham dificuldade em se apartar. Ou seja, eles se convertiam ao Evangelho, a serem seguidores de Jesus, mas não queriam abrir mão da lei mosaica e das regras farisaicas de conduta dos judeus. Em consequência, o cristianismo era entendida por eles como uma forma espiritualizada de suas antigas usanças, uma espécie de último e belíssimo fruto do judaísmo. Então, temos aqui um problema realmente difícil de ser resolvido. E agora, para seguir Jesus, é preciso primeiro se converter ao judaísmo? Se tornar um judeu? Paulo fez tudo para harmonizar a comunidade em conflito, mas, em que pese sua inconteste autoridade, agora aureolada pelos grandes méritos espirituais adquiridos na missão, os resultados foram muito modestos e os desentendimentos prosseguiram. Quando se soube, em Jerusalém, do retorno dos missionários a Antioquia, tratou-se de enviar para esta cidade uma comissão de irmãos, certamente para verificar o envolvimento de Paulo e Barnabé com os gentios. A presença de tais elementos acirrou os ânimos. Falava-se, maldosamente, que apesar dos méritos conquistados por Paulo e Barnabé, não tinham eles competência para falar em nome de Jesus. Assim como se dizia que a única autoridade provinha dos apóstolos galileus. Vivia-se um período de hesitações e incertezas.
Foi quando Paulo e Barnabé pensaram em minimizar as dificuldades com convite a Simão Pedro para visitar a instituição antioquena, na esperança de receberem de sua autoridade e de seu apoio ao Evangelho um forte aliado para a tarefa de conciliação em curso. Pedro cedeu ao convite com aprazimento e rapidez, chegando a Antioquia acompanhado de João Marcos. Foram muitas as impressões e as confidências trocadas entre o valioso grupo de discípulos, ora reunido, ocasião em que Pedro pôde rejubilar-se com as notícias que lhe foram dadas por Paulo e Barnabé, assim como estes vieram a saber dos acontecimentos ocorridos em Jerusalém. É quando Pedro se afirma contrariado com as exigências de Tiago, embora devesse reconhecer que a ortodoxia das atitudes da igreja-mãe tinha, mais de uma vez, sustado a tempestade religiosa desencadeada por saduceus e fariseus, que ameaçavam o patrimônio que a comunidade oferecia aos deserdados do mundo, os chamados filhos do Calvário. Ou seja, lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, Tiago vinha sustentando a Casa do Caminho, mantendo nela alguns preceitos e práticas do judaísmo. Pedro reconhecia o valoroso trabalho de Tiago, mas, ao mesmo tempo, estava incomodado, porque isso, na verdade, nada tinha a ver com o Evangelho. A comunidade viveu dias felizes com a visita de Simão Pedro. Entretanto, Jerusalém enviou mais alguns enviados. Tiago ficou incomodado com a estadia de Simão Pedro lá em Antioquia e enviou 3 emissários para pedir que Simão Pedro retornasse a Jerusalém e para saber o que estava acontecendo lá na igreja de Antioquia. Mediante dessa comissão, Simão Pedro mudou. Ele, que tinha se confraternizado com Paulo e Barnabé e toda a comunidade de Antioquia, colocou um pé atrás e não quis, então, bater de frente com os enviados de Tiago. Isso, então, vai dar um mal-estar muito grande na comunidade. E chegou, então, ao ponto em que, num culto cristão, Paulo, com a sua autoridade, questionou publicamente Simão Pedro, exigindo dele uma tomada de posição. E isso levou, inclusive, a Barnabé, grande amigo de Paulo, a ficar do lado de Simão Pedro, ou pelo menos considerar que Paulo não poderia tratar o venerável discípulo do Mestre Jesus de uma forma tão veemente e em público com relação às questões do Evangelho. Bom, mas era preciso haver uma conciliação. E aí, então, Simão Pedro, percebendo o que estava acontecendo, tomou a frente e, num discurso fraterno, evangélico, mostrou a necessidade, então, do entendimento. Porque, como já havia ensinado Jesus, todos somos irmãos. Não havia por que brigar. E aí, então, Paulo se reconcilia com Barnabé, abraça também Simão Pedro, e a comunidade consegue, então, se apaziguar. E Simão Pedro compreendeu que era preciso realmente tomar, sim, uma posição. Afinal, para seguir o Evangelho, havia mesmo necessidade de se converter ao judaísmo? Ou uma coisa nada tinha a ver com outra? Paulo, então, percebendo que Simão Pedro não poderia resolver isso ali, na igreja de Antioquia, ele, então, sugeriu uma assembleia de todos os principais discípulos a ser realizada
em Jerusalém, a fim de dirimir dúvidas e resolver o importante problema. Afinal, segundo Paulo, transportar o evangelho para o judaísmo seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas. Pedro, no meio da tormenta, sempre se questionava sobre onde se encaixariam as realizações milenárias dos judeus no campo da fé. Simão, todavia, concordou com o alvitre da reunião e, poucos dias depois, após verificar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, retornava para a Judéia com os emissários de Tiago. A situação em Antioquia continuava, contudo, muito instável. A influência judaizante prosseguia oferecendo resistências à gentilidade, e esta reagia ao formalismo preconceituoso. Paulo não descansava. Enquanto alimentava o projeto da reunião na sede da Igreja-Mãe, de quem esperava decisão que viesse solucionar as diferentes questões, ao mesmo tempo que procurava alinhar os argumentos de que se utilizaria na referida Assembleia. Eis, então, o tempo de crise, o momento de crise acontecido após o retorno de Paulo e Barnabé na viagem de divulgação do Evangelho que eles fizeram pela Ásia. O que será que aconteceu? Houve alguma conciliação? Será que ficou essa história de ter que se converter primeiro ao judaísmo, não ter que se converter ao judaísmo, ter ou não que fazer a circuncisão? Isso nós vamos apresentar no próximo episódio do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, continuando a acompanhar a saga maravilhosa de Paulo de Tarso na divulgação do Evangelho. Eu aguardo você para que esteja aqui comigo na próxima quinta-feira ou nas próximas quintas-feiras, sempre a partir das 5 da tarde, no programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Bem, estamos chegando ao final do programa, mas temos tempo de responder uma pergunta que nos foi enviada pela Regina Alves, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: como entender que depois de 2000 anos não conseguimos colocar em prática o Evangelho? Regina, essa história que acabamos de ver do que estava acontecendo na igreja de Antioquia, lá nos primeiros tempos do cristianismo, nos dá bem a medida para compreendermos por quê, em pleno terceiro milênio da cristandade, estamos aqui no ano de 2021, nós não conseguimos ainda viver em plenitude o Evangelho, as lições do nosso Mestre Jesus. É porque, em nos situando ainda na condição de espíritos imperfeitos, nos deixamos levar por interpretações das lições do nosso Mestre Jesus, por interesses outros, e procurando muitas vezes adaptar os ensinos de Jesus à nossa vida, à nossa zona de conforto. Quantas e quantas vezes nós escolhemos não o caminho do Evangelho, mas o caminho do egoísmo e do orgulho, do materialismo. Enquanto não fizermos a opção pelo Evangelho, pela nossa transformação moral, continuaremos afastados das lições do Mestre Jesus, embora possamos bater no peito para dizer que somos cristãos, que somos espíritas, que estudamos o Evangelho, mas não adianta, se isso não nos transforma efetivamente. O convite de Jesus é para a nossa transformação moral. Não é para ficar justificando. Eu ainda não consigo perdoar por causa disso e daquilo. Eu não consigo devolver o mal com o bem porque eu ainda, etc, etc. Essas justificativas
só adiam cada vez mais. Como dizia Rui Kremer, o autor dessa maravilhosa obra, Paulo, um homem em Cristo, uma das perdições humanas é a invenção da vírgula. E ele dava o exemplo. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Essa frase, ela requer um ponto final. Amai-vos uns aos outros. Ponto final. Mas nós inventamos a vírgula. Então, vamos colocá-la. E Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Agora vamos colocar a vírgula. Porém, como somos espíritos imperfeitos, entretanto, como temos dificuldade, e assim por diante. É a vírgula. Porém, contudo, entretanto, mas, e vai por aí afora. Mas a frase de Jesus não comporta a vírgula, e sim o ponto final. Amai-vos uns aos outros. Acabou. Fazei ao próximo somente o que queremos que o próximo nos faça. É ponto final. Não é, de fato, uma vírgula, para começarmos a fazer justificativas. Então, por isso que ainda não conseguimos, passados mais de 2000 anos, vivenciar, como já deveríamos estar fazendo, o Evangelho. As lições do nosso Mestre Jesus, que representam a lei divina na sua plenitude e profundidade, porque Jesus veio nos ensinar a base da lei divina, que é o amor, que vibra em todo o universo. Portanto, paremos de criar justificativas. Olhemos para nós, façamos a nossa interiorização e digamos a nós mesmos: eu preciso me melhorar nisto, naquilo. Preciso fazer os esforços para ser mais bondoso, mais paciente, mais tolerante, mais caridoso. E começarmos a ser. Começarmos a realizar aquilo que depende exclusivamente de nós mesmos. Porque se estamos às voltas com dores e sofrimentos, com 1000 problemas, não temos que nos queixar de Deus. Também não temos que nos queixar a Jesus. Nem temos que reclamar do nosso anjo da guarda. Vamos nos queixar e reclamar de nós mesmos. Porque nós somos construtores da nossa evolução, do nosso progresso espiritual, e não os outros. Mas vamos chegar lá, porque a lei é de evolução e todos estamos destinados a chegarmos à perfeição, à condição de espíritos puros. E temos certeza que vamos conseguir isso, assim como o planeta Terra vai sair desta condição de mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração com a predominância do bem sobre o mal. Estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, através do YouTube e também do Facebook. Não deixe de acompanhar, mas se você nesse horário não puder acompanhar ao vivo, o vídeo fica disponível no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. E aí você pode, então, acompanhar o nosso programa a qualquer dia e também em qualquer horário. Desejando paz ao seu coração, receba o meu abraço fraterno e que possamos estar juntos toda semana para, à luz do Espiritismo, conhecermos cada vez mais e melhor o Evangelho em espírito e verdade. Até o nosso próximo encontro.